Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelos climáticos e cenários futuros, funcionamento dos modelos climáticos. Então, quando a gente fala de mudança climática, existem ferramentas que são utilizadas para fazer as projeções de aumento de temperatura. Então, quando a gente fala que vamos manter o aumento de CO2 a 400 ppm, porque essa projeção vai dar um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura média da Terra, essa informação é feita com base nos modelos climáticos de simulação das condições climáticas da Terra, levando em consideração a concentração de CO2 na atmosfera, a retenção de onda longa associada a esse aumento de CO2 e o aumento da temperatura associada com a retenção de calor e alterações no sistema climático de forma geral. Então, o que a gente tem? O primeiro passo, no desenvolvimento de um modelo, seja ele qualquer, a gente tem um problema que a gente precisa entender, que é a questão do efeito do CO2 no aumento da temperatura da Terra. A partir disso eu entendo o processo, então o CO2 ele tem uma retenção aumenta a retenção de onda longa, a gente comentou na aula anterior, então a essa retenção eu entendo qual que é o problema, eu desenvolvo equações que representam isso, com o objetivo de entender qual que é essa condição que está ocorrendo e como o aumento de CO2 pode estar influenciando o clima no globo. E a partir disso eu desenvolvo um modelo que nada mais é do que um conjunto de equações que descreve essas relações entre os componentes do sistema climático, concentração de CO2 na atmosfera, correntes oceânicas, entre outros fatores que a gente estudou na aula anterior. Então, a partir disso, eu tenho um problema, entendo ele, defino meu objetivo, construo o modelo e chego nessa projeção de mudança climática que a gente vem discutindo e vem apresentando ao longo da disciplina, certo? Bom, então o modelo, quando a gente faz uma busca de previsão de tempo, essa previsão ela é feita com base em modelos de simulação de clima. Então a gente tem aqui um exemplo, cada pontinho desses aqui no Brasil é uma estação meteorológica que está medindo os elementos climáticos. Então a gente tem várias estações no Brasil. E aí a partir dessas informações, elas são utilizadas nos modelos climáticos para prever certas condições climáticas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a entrada de uma frente fria no Brasil. Então, a frente fria sai aqui da Antártida, vem vindo, passa pela Argentina, entra no Brasil. Quando ela entra no Brasil e outras informações de satélite, os modelos climáticos começam a entender que há uma chegada de uma frente fria nesse ponto aqui. As estações começam a registrar essas informações. Com a velocidade dessa frente fria, com a temperatura que ela tem, quantidade de chuva, os modelos fazem projeções de como é que vai ser o deslocamento dessa informação. Então, a partir do deslocamento dela, eu consigo fazer a previsão de tempo para outras regiões. Então, veja que num determinado dia, a frente fria estava nessa região, já no próximo ela chegou aqui no sudeste do Brasil, e no terceiro dia estava chegando, já tinha passado quase todo o estado de Goiás, mostrando aqui que ela chega nessa região. Então, com a informação da estação meteorológica, juntamente com o modelo, que nada mais é do que um conjunto de equações que descreve o deslocamento dessa frente fria, a gente consegue fazer essa previsão de tempo. Para o clima é a mesma coisa, só que a gente leva em consideração outros fatores de entrada, um tempo maior de análise e modelos mais complexos que a gente vai estar desenvolvendo ao longo dessa aula. A gente também trabalhou com a questão do El Niño. Então, esses modelos também possibilitam realizar a previsão se eu vou ter um fenômeno El Niño, Laninha ou neutro ao longo de um período de tempo. Então, ele mostra aqui uma previsão. Essa previsão foi liberada em janeiro de 2019, ela está antiga, mas tem atualizado nesse site aqui do El Niño. Eles disponibilizam essa informação atualizada a cada 15 dias. Então, eu trazia uma projeção aqui em janeiro, que para o período de dezembro, janeiro e fevereiro, eu tinha 90% de chance de ter uma condição de El Niño. Então veja que para janeiro e fevereiro eu tenho essa condição de probabilidade. Conforme vai passando o tempo, mais distante, os modelos climáticos começam a ter diferentes tendências. Então, por exemplo, em janeiro, a previsão para agosto, setembro, outubro era de que menos em torno de 10% de Laninha, em torno de 50% de condição neutra e 40% para El Niño. Então, essa diferença e essa probabilidade, ela é originária dos diferentes modelos climáticos. Então, vários pesquisadores desenvolvem diferentes modelos com diferentes interações dos componentes climáticos e fazem essas projeções.
Então eu tinha aqui em torno de 50% dos modelos indicando neutralidade, 40% El Niño e apenas 10% indicando Laninha. Enquanto que aqui, ó, nesse período mais próximo do ponto de previsão, eu tenho uma tendência maior dos modelos apresentando a condição de El Niño. Então o modelo climático também é utilizado para esse tipo de informação. A partir dessa informação, eu entro com ela no modelo de simulação de clima e eu consigo trazer projeções, aqui um exemplo para o Brasil. Então, com base lá na temperatura do Pacífico, na temperatura dos outros oceanos, na umidade disponível atual, da temperatura atual, eu consigo fazer projeções aqui. Eu tenho a probabilidade de chuva para janeiro de 2009, trazendo uma previsão para fevereiro, março e abril, qual que iam ser as tendências dentro do Brasil. Então, nas regiões verdes eu tenho chuva acima da normal, e nessas regiões laranjas, vermelhas, indicando chuva abaixo da condição normal. Mesma coisa para a temperatura, regiões acima da média, muito próximo da média dentro dessas outras regiões. Então eu tenho uma tendência, em função das informações do sistema climático, o que vai ocorrer nos próximos meses, e essa projeção também é feita para o futuro. Então, leva em consideração uma concentração de CO2 futuro e eu consigo estimar uma anomalia de temperatura, uma anomalia de chuva daqui 30, 40, 50 anos, com previsões até 2100 de qual vai ser a condição climática dessas diferentes regiões, certo? E aí, nesse sentido, os modelos climáticos têm que fazer essa representação do nosso sistema climático. Então, tem os componentes do sistema climático, eles estão interagindo de certa forma. Eu tenho equações para descrever aqui os processos de conservação de energia, massa e momento. Então, por exemplo, saiu água da hidrosfera e foi para a atmosfera, eu tenho que computar essa saída de água daqui e fazer parte aqui da atmosfera na forma de gás, de vapor, de forma líquida ou congelado nas nuvens. Mesma coisa, choveu, essa água sai dessa condição e vem para cá. E nesse processo de troca de massa também tem troca de energia. E os modelos têm que prever essas condições. E aqui a gente tem um exemplo de um vídeo da última aula, em que a gente mostrou para o globo o movimento das massas de fumaça, sal e poeira a nível global. Então lembra que a gente tinha aqui a areia saindo do Saara, vindo aqui na região da linha do Equador, no sentido das Américas, tem esse deslocamento, é uma poeira bastante seca e vai influenciar a formação aqui dos furacões, aqui dos tornados e dos furacões aqui nessa região. Então, quando eu tenho presença dessa poeira, a intensidade desses furacões são menores. Então, acaba influenciando as condições climáticas nessas diferentes regiões e esse movimento de massas precisa estar sendo contabilizado. Então, veja, formação aqui do furacão Irma, eu não tenho presença de poeira nesse momento, a intensidade dele vai aumentando, porque só está recebendo umidade. O José, ele veio no mesmo, mas havia uma presença maior de poeira, então reduziu a quantidade de água disponível nele, diminuindo a intensidade desse furacão. E é esse processo, todos esses processos envolvendo energia e massa, os modelos climáticos devem levar em consideração. Então, esse processo é a base dos modelos climáticos, é ter essa conservação de energia, de massa e de momento. Dentro desse sentido, a gente tem diferentes tipos de modelo, dada a complexidade em que eles são desenvolvidos. Então, o primeiro deles é os modelos de circulação geral do oceano na atmosfera. Ele vai considerar a parte física dos componentes climáticos e suas interações, fazendo projeções baseadas na emissão de gases de efeito estufa e de aerosóis. Então, ele leva em consideração essa interação, oceano-atmosfera. Então, a gente falou que o oceano, a hidrosfera, no caso, é um dos componentes climáticos e a atmosfera também. Então, eles estão em interação, e essa interação influencia as condições climáticas. Então, eles basicamente vão considerar aqui a concentração de gases, fazer esse balanço de energia e essa interação entre o oceano e a atmosfera, definindo aqui uma projeção de temperatura, por exemplo. Associado a esses modelos, a gente tem os modelos do sistema terrestre.
que além dessa interação oceano-atmosfera, considera também a superfície de terra. Aí entra vários ciclos, os ciclos biogeoquímicos, como o ciclo de carbono, enxofre e ozônio. Então a gente tem aqui o que acontece ao longo de um ano para o desenvolvimento de vegetação, de gelo na superfície da Terra. Você pode ver que tem uma alteração. Veio aqui no inverno, a gente tem esse cobrimento com criosfera, a vegetação mais ou menos intensa ao longo do período analisado. Então essas informações elas devem ser contabilizadas nesses modelos terrestres. Então eu vou alterar o albedo dessa região ao longo do ano, vou alterar o balanço hídrico, vou alterar o albedo dessas regiões em que a floresta fica maior ou menor em termos de crescimento, presença de gelos diferentes em regiões, em interação com o oceano. Então essas condições devem ser levadas em consideração nos modelos climáticos. E essas representações são feitas por meio de equações matemáticas interagindo um ponto com o outro nesse balanço de massa e de energia do sistema. E aqui tem um exemplo que saiu na mídia recentemente, o efeito lá da poeira do deserto do Saara, que vem se depositar na América Central, América do Sul. E é interessante que eles analisaram a quantidade de fósforo, um nutriente muito importante para a floresta, que boa parte do fósforo que a floresta amazônica está utilizando está vindo via essa poeira que vem do deserto do Saara e se deposita sobre a floresta amazônica. Então a gente vê o movimento aqui pela zona de convergência tropical dessa poeira que vem do deserto e acaba se depositando na floresta, sendo uma estimativa de 22 mil toneladas por ano que chega nessa região, 22 mil toneladas de fósforo que chegam nessa região por ano, certo? Então é uma informação que os modelos climáticos devem levar em consideração. Isso vai afetar a capacidade fotossintética da floresta amazônica. Estou mostrando aqui como é feita toda essa análise. Então ele quantifica via imagem de satélite a quantidade dessa poeira que chega nessa região, certo? Então esse ciclo também deve ser levado em consideração. Então a gente tem aqui um sistema, modelos oceano-atmosfera, depois eu incluo a parte terrestre e eu também posso incluir efeitos regionais nessa condição de clima. Então eu tenho, por exemplo, aqui a gente falou lá do albedo, eu posso ter diferentes condições de albedo para essa região, para essa, e aí a gente tem aquela associação de como é que muda as condições de superfície ao longo do ano, quando eu altero uma floresta para um cultivo agrícola, para um centro urbano. Então eu tenho várias alterações que eu consigo representar em modelos regionais de clima. O grande problema de eu estar trabalhando com esse detalhamento é que cada vez mais detalhes eu preciso adicionar mais equações para o meu modelo. Isso gasta muito tempo de simulação, os processos ficam mais complexos e eu preciso trabalhar com uma calibração, ajustar esse modelo para ele funcionar de forma mais adequada. E aí nessa associação, a gente pode ter essa relação aqui do modelo oceano-atmosfera associado com o modelo do sistema terrestre. Então os dois trabalhando de forma junta. E aí nesse sistema terrestre eu tenho aqui o ciclo de carbono. Aí nesse vídeo aqui a gente consegue visualizar como é que é o fluxo de carbono ao longo do ano, tem a data aqui embaixo, e ele mostra a intensidade aqui de emissão de carbono. Então, quanto maior, mais próximo dessa cor aqui, quanto maior, mais próximo do rosa, aqui o vermelho, para o rosa tem uma maior concentração de CO2 sendo emitida. Então veja que a gente tem no hemisfério norte, olha essas regiões com uma alta emissão, uma alta concentração de CO2, outras regiões com menos, a gente pode ver essa evolução ao longo do ano. Então nessa época do ano, o hemisfério norte está no inverno. Então as florestas estão tirando pouco CO2 da atmosfera. Por isso que a gente observa um aumento maior dessa concentração nessas regiões. Enquanto que no hemisfério sul, maior atividade fotossintética das plantas, a gente tem uma menor concentração de CO2. Então já está entrando no mês de março, veja a intensificação das emissões no hemisfério norte, enquanto que no sul a gente tem alguns pontos localizados.
E veja, lembra que a gente comentou da turbulência? Então, nessa condição, veja que o que está sendo emitido ele vai diluindo de forma efetiva na atmosfera, certo? Então, a gente está começando entrando na época seca aqui no Brasil, pode ver que aumenta a intensificação de emissão aqui por causa das queimadas. E veja que rapidamente ocorre essa diluição da concentração de CO2 na atmosfera. Aqui a gente já está entrando no mês de junho, então a gente está se aproximando aqui do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte. Então já altera a dinâmica porque as florestas passam a fixar esse carbono que está sendo emitido. Mesmo assim, algumas regiões continuam emitindo bastante carbono. Veja na África, a gente tem algumas regiões emitindo bastante carbono. E observe os movimentos que a gente tem aqui na atmosfera, diluindo o carbono. Então agora já diminuiu bastante aqui no hemisfério norte, a gente tem essa maior emissão aqui na África. No Brasil a gente tem aqui a emissão do monóxido de carbono através das queimadas. E aí todo esse processo é levado em consideração na construção dos modelos climáticos que levam em consideração o sistema terrestre. Veja no Brasil que a gente está entrando em outubro, aumenta a quantidade de queimadas, grande quantidade de emissão de CO2 na região central aqui do Brasil, parte da floresta amazônica. E aqui vai indo para o inverno novamente, no hemisfério norte, veja a quantidade de emissão começa a aumentar de forma gradativa ao longo do ano. Bom, e aí como é que a gente representa isso? Não é um processo fácil de ser representado por equações matemáticas. Então, por isso que os modelos foram evoluindo ao longo do tempo, incluindo mais ou menos processos. E aqui a gente traz um exemplo de como foi essa evolução em função lá desde a década de 70 até os anos 2000 aqui, em que lá na década de 70 a simulação era feita apenas condições de atmosfera. Depois, como incluiu a parte de uso de terra, a superfície da terra, né, as áreas do sistema terrestre, depois incluiu a relação entre o oceano e o gelo do mar, regiões da criosfera, interagindo com esses três blocos. Depois a gente teve a presença aqui do sulfato, dos aerosóis, principalmente incluindo a parte de aerosóis. Aí depois, aqui nos anos 2000, a gente teve inclusão de sulfatos não aerosóis, o ciclo de carbono entrou nessa etapa. Já recentemente a gente teve a inclusão da dinâmica da vegetação, química da atmosfera. Então todos esses processos aqui são simulados e cada um desses componentes vai interagindo entre eles para definir a condição climática dentro do globo. Bom, mas e desenvolvidas essas equações, como é que eu represento isso a nível de terra? Então eu preciso dividir o globo em diferentes camadas, tanto vertical como horizontal, e aí cria a resolução desse modelo. Então aqui a gente tem um exemplo de modelo que é a camada horizontal, que é a superfície, ela é dividida a cada 2 graus por componente atmosfera e 1 grau por componente oceânico. Então a gente divide aqui a Terra em vários quadradinhos de 1 a 2 graus, dependendo da região, para considerar como condição homogênea. Já a camada vertical, então lembra lá que a atmosfera vai até 100 km de altitude, a gente divide aqui entre 30 e 40 diferentes camadas, blocos aqui para a atmosfera e de 30 a 60 para o oceano, dependendo aqui da condição em que ele está inserido. Então a gente basicamente pega toda a Terra aqui e divide em quadrados superficiais, um exemplo aqui, e quadrados em altura. Então cada bloco desse, ele vai ter as características específicas dele. Então se eu pegar esse bloco aqui, ele vai ter o volume de água que ele consegue armazenar,
a temperatura dele, a concentração de CO2 dele, a quantidade de energia nele. Então, cada bloco é caracterizado em função do que eu quero estar representando, certo? E a partir disso, a gente constrói um modelo. Aqui a gente tem um exemplo de modelo que foi desenvolvido. Então, ele está falando que o próprio sinal que a gente tem na rua, ele é um modelo. Os aviões também voam utilizando esses modelos, diferentes condições que são representadas por equações. Está mostrando que divide por células na superfície, né? Divide aqui a cada célula, que é aquela divisão horizontal e vertical, e ele mostra aqui como é que essas células são representadas. Então, para pegar essa região, tem 50% terra, 50% oceano, vai mudando as proporções em função das condições. Aí nessa aqui eu tenho a presença de floresta, uma montanha, eu tenho cultivo agrícola, tenho indústria, e aí ele consegue fazer um ajuste dessas equações, mostrando o que acontece com o vento, por exemplo, aqui nesse deslocamento, que ele vai passar por essas regiões, a quantidade de energia que cada célula recebe, a quantidade de água que está deslocando. Isso é representado por equações matemáticas que serão representadas e ajustadas para cada uma dessas condições. Então, essa célula ela tem características únicas. E aí eu uso um supercomputador para fazer essa interação. Passando o vento dessa célula, tem uma equação que vai descrever, dadas as características da superfície. Depois eu tenho uma alteração aqui nessa região pela presença da montanha, então tem que considerar que o vento vai subir, vai resfriar, vai descer mais quente, vai influenciar a formação de nuvens nessa região e nessa. E aí todos esses processos são feitos através de cálculos matemáticos, em que eu vou alterando essas equações para representar o que está acontecendo em cada uma das regiões. Então, primeiramente, eu faço a construção desse modelo com as condições observadas, né? Formando aqui, ó, subiu, resfriou, formou nuvem, esse vapor de água vem e define a chuva aqui nesse outro ponto aqui. Mesma coisa para o aquecimento, reflexão, regiões refletindo mais ou menos, derretimento da neve, formando água que vai para o rio, emissão de CO2, essas diferentes células que representam o globo. Então, por isso que eu preciso de um supercomputador. Eu estou dividindo a Terra em vários quadradinhos que estão interagindo entre si e vão influenciar as condições. E aí, então, eu faço a calibração inicial, colocando condições. Então, aqui um exemplo do modelo realizando a simulação de temperatura. Então, eu parto das condições iniciais, em que eu observo qual que é a condição de uso do solo, de concentração de CO2 que existe, e depois eu vou alterando conforme a gente quer simular. Então, um exemplo aqui das correntes oceânicas simuladas, ventos de alta altitude, e aí eu faço uma análise de como as alterações de CO2, de uso de energia solar, entre outros pontos, vão afetar a condição climática no futuro. Bom, feito isso, com base nas condições, construí o modelo, ajustei as equações, tenho o supercomputador, o primeiro passo é eu representar a condição climática que já ocorreu. Então ele mostra aqui, ó, desde anterior aqui a 1890 até o presente. Cada nomezinho desse aqui é um modelo climático que foi utilizado. E aqui eu tenho várias condições comparando o que realmente ocorreu na Terra em relação ao que foi simulado. Então veja, a gente tem essa variação aqui, cada modelo apresentando uma tendência. Eu tenho essa linha aqui vermelha indicando a média que ocorreu nesse período aqui que foi simulado e observado ao longo dos anos. E é interessante analisar algumas respostas. Então lembra lá que a gente observou um aumento de CO2.
Então, com o aumento de CO2 que ocorreu nesse período, todos os modelos indicaram um aumento da anomalia de temperatura. Então, tem toda essa variação aqui, uma anomalia aqui de em torno de 0,5 até 1,1 graus Celsius de aumento, anomalia em relação à média desse período. Então, modelos indicaram, foi observado o aumento de temperatura e está ligado com o aumento de CO2. Outro exemplo, erupções de vulcões emitem muito aerosol para a atmosfera. E o aerosol ele cria uma característica de refletir a energia solar. Então veja que nesse ano houve a emissão desse vulcão, olha o que aconteceu com a temperatura, ela caiu porque entrou menos energia no sistema. Então aqui um exemplo do que ocorreu ali nesse período aqui em 1991, a gente teve a erupção do Pinatubo, e aí após 500 anos inativo, o vulcão entrou em erupção, emitiu um monte de aerosóis para a atmosfera, e aí esses formaram essa neblina que é rica em ácido sulfúrico, que aí reduziu aqui em torno de 0,5 grau a temperatura da Terra. E aí aconteceu porque aquela energia que vinha do Sol, onda curta, passava e chegava na superfície, pela presença do ácido sulfúrico, parte desses raios solares foram refletidos de novo para o espaço. E aí a Terra teve essa redução de temperatura. Então os modelos climáticos, dadas suas diferentes características, conseguem de certa forma representar a variabilidade climática que a gente tem ao longo do tempo. Então isso aqui foi para condição que já ocorreu. Então eles foram ajustados para representar de forma correta o clima nesse período. O que eu faço agora? Pego esse mesmo modelo e traço diferentes projeções de CO2 para o futuro, a partir desse ponto, e ele me dá um indicativo de qual que vai ser o aumento de temperatura, certo? E aqui alguns exemplos de simulação. Então eu tenho simulação aqui da temperatura da Terra, mostrando regiões mais quentes, regiões mais frias, e aí eu faço um comparativo com as temperaturas observadas e avalio qual que é o erro desse modelo. Então tem regiões que ele erra menos, chega até um erro aqui de 1 grau, mas de certa forma ele tem uma boa representação da tendência da condição climática para o futuro. Bom, mas e nesse futuro, como é que a gente define qual que vai ser a condição? Para isso, a gente trabalha com os cenários de mudança climática. Então, esses cenários são as emissões futuras de gás de efeito estufa, e ele é um processo bastante complexo, porque eu vou precisar determinar qual que vai ser o crescimento demográfico, qual que é o desenvolvimento socioeconômico e qual que vai ser a mudança tecnológica da população. Então, aqui a gente tem um exemplo. Será que no futuro a gente vai estar usando mais carro, mais bicicleta, mais ônibus? Então, dependendo da direção que a população tomar, eu vou fazer uma projeção de um cenário de emissão de CO2. Então, isso é uma grande incerteza. A gente não tem 100% de certeza qual o caminho que a gente vai adotar. Ou qual que é o desenvolvimento de nova tecnologia, mais eficientes, uso de radiação solar para produção de energia. Então, a gente pode ter várias trajetórias. Então, no futuro, a gente traça aqui vários cenários para essa estimativa, dependendo de várias probabilidades das decisões que a população tomar. Aqui a gente tem um exemplo mostrando qual que vai ser o total aqui de emissão de gás de efeito estufa, de CO2 equivalente, eu faço a conversão de outros gases para CO2 para diferentes cenários. Então eu tenho B1, A1T, B2, A1B, A2, A1F, 1, mostrando qual que é a projeção. Então, por exemplo, aqui nesse cenário 2, a gente continua aumentando a emissão de CO2 até 2100. Nesse A1F1, a gente tem um aumento mais intenso até o meio do século, depois estabiliza. Eu tenho dois cenários que a gente aumenta até 2040 e depois reduz a emissão de CO2. O B2 a gente tem um aumento de CO2, mas de forma mais lenta. Então, são as várias alternativas. Eu pego essas informações de emissão de CO2, incluo no modelo climático e consigo fazer projeções de aumento de temperatura da superfície da Terra. Então aqui a gente tem a anomalia, né, o aquecimento, dado os diferentes cenários que a gente adotar. Então eu tenho lá em 1900, a gente teve
um aumento aqui até o ano de 2000, e aqui a gente tem várias projeções. Então, um cenário mais conservador e um pior cenário aqui em que a gente aumenta a emissão de CO2 e aumenta a temperatura. Então veja que nesse ponto a gente está com quase 4 graus Celsius de aumento da temperatura média da superfície da Terra. Se a gente pegar ele aqui, ó, a média está nesse ponto, em torno de 4 graus Celsius, só que ele indica uma variabilidade. Então eu posso ir desde aqui de 2 até 5,5 graus Celsius de aumento da temperatura da superfície da Terra. O que é isso? É a incerteza que eu tenho entre os diferentes modelos climáticos. Então, o modelo mais conservador vai aumentar aqui só 2 graus Celsius. O modelo que mais aumentou pode chegar aqui a 5,5. Então, eu tenho essa variabilidade associada aos diferentes modelos. Então, eu posso desde do aumento de 2 até 5,5 nesse cenário que está sendo utilizado. E aqui tem alguma descrição do que seriam esses cenários. Vamos pegar, por exemplo, o cenário B2. Então, eu tenho uma sustentabilidade econômica, social e ambiental, aumento da população em taxas menores que o cenário A2, níveis intermediários de desenvolvimento econômico e mudança tecnológica menor que no cenário B1 e A2. Então, aumento aqui de 2,4 com uma variação de 1,4 a 3,8. Projeção de CO2 na atmosfera, 800 ppm. Então, o dobro do que a gente tem atualmente. Um outro cenário aqui, cenário A2, a gente tem autossuficiência e preservação das identidades locais, um crescente aumento da população, crescimento econômico voltado para a região e mais lento do que nos outros contextos. Então, tenho 1.250 ppm com aumento de 3,4 de temperatura média da Terra, entre 2 e 5,4. Então, essas condições são levadas em análise para incluir no modelo climático e realizar essa projeção de aumento de temperatura. Mas essa é uma classificação do relatório do IPCC número 4. A gente tem umas projeções mais recentes do relatório número 5, em que eles mudaram a nomenclatura dos cenários, mas é muito similar. Então, tem muito mais cenários, tem uma condição média aqui de projeção, definindo a retenção de energia em função da concentração de CO2 que eu tenho na atmosfera e os vários modelos que são utilizados em cada um dos cenários. Então veja que para o pior cenário eu tenho um aumento de 3,2 a 5,4 graus Celsius. E esses cenários mais recentes fazem um comparativo com os cenários antigos do relatório 4. Então veja, se eu pegar por exemplo o A2, ele está equivalente à emissão aqui de 8,5 watts por metro quadrado de retenção de energia. Então agora eles chamam de forçamento relativo de energia em relação à era pré-industrial. Então a gente pode fazer essa relação caso a gente tenha interesse. E aí eu deixei um link na descrição da aula, vocês podem estar acessando esse modelo climático aqui para fazer uma pequena simulação. Então ele vai abrir aqui essa janela, eu consigo definir aqui as condições e faço as projeções de aumento de CO2. Então, eu posso vir aqui definir o período de análise que eu quero fazer. Então, cada ano ele vai mostrar aqui as relações. Eu posso alterar aqui a concentração de CO2 na atmosfera. Então, se a gente tiver 400 ppm, eu tenho aqui a concentração de CO2 e tenho o aumento de temperatura que vai ocorrer ao longo do tempo. Então a gente pode definir aqui, voltar no início, eu defino o total de emissão que ele vai ter em cada período. Então ele está definido aqui em 10 gigatons de carbono por ano. Se a gente dobrar esse aumento, e aí iniciar a simulação, a gente pode ver que tem um aumento gradativo da temperatura. Aí eu posso pausar, se a gente mudar esse cenário, reduzir um pouco, ele começa a fazer um indicativo de como ocorre essa mudança na concentração da emissão de CO2 e a relação com temperatura e a própria concentração
de CO2 que eu tenho na atmosfera. Então a gente parou de emitir CO2, a gente vai ter uma alteração na temperatura. A gente pode pausar aqui, iniciar de novo, definir aqui a maior concentração de CO2, para a gente conseguir ver ele aqui. Então eu tenho aqui a quantidade que está sendo emitida por ano, a temperatura da superfície da Terra e a concentração de CO2 na atmosfera. Se a gente manter a concentração atual, então veja que a gente tem um aumento gradativo da temperatura ao longo do tempo. Então eu posso pausar, vamos cortar pela metade a emissão de CO2. O que vai acontecer com a temperatura? Então a gente diminuiu, reduziu aqui a emissão de CO2, continua aumentando, mas de forma mais gradativa, e a gente tem um aumento mais gradativo da temperatura. Então, cortamos pelo 100% das emissões de CO2, então veja que a gente tem uma redução da temperatura e redução da concentração de CO2, dado esse balanço. Então esse é um modelo bastante simples, só para a gente entender como é que é o efeito do CO2 na temperatura. Ele é bem simples, não se compara aos modelos climáticos que são utilizados para essa projeção, mas a gente consegue trabalhar isso e entender como ocorre esse processo, certo? Bom, esse programa está disponível lá na aula do SIG, vocês podem estar baixando ele e realizando algumas simulações para entender essa relação, certo? Qualquer dúvida, a gente fica à disposição.